Capítulo 8. Chegamos, anunciou o homem de olhos amendoados e estreitos e sorriso fácil atrás do volante. Osvaldo embicou o sedã luxuoso em direção ao muro coberto de trepadeiras, entre os portões duplos e altos. A casa começou a surgir, imponente, numa área que mais parecia uma chácara. Tá de brincadeira comigo? Resmunguei. A construção de 2 andares em estilo clássico francês branca se destacava ainda mais, graças ao gramado que a cercava. As dezenas de janelas pareciam espelhos de tão limpas. Do lado esquerdo, no andar superior, alguns pombos se empoleiravam na balaustrada do balcão. Bem na entrada, um belo jardim e uma fonte davam as boas-vindas. Sério, quem tem uma fonte na frente de casa? Eu sabia que Gael era rico pelas roupas que usava e pelo carro. Carros, devo dizer. O BMW que Osvaldo dirigia devia custar uma fábula. Em um veículo antigo, como o que quase tinha me atropelado, tão bem conservado, muitas vezes valia mais que um zero. Mas aquela casa era maior que o bairro onde eu morava. Aquilo ia além de ser rico, era ser muito, muito, muito rico. O Sr. O'Connor deve ter uma família bem grande, né? Comentei, e esse pensamento me deixou inquieta. Ele era casado? Tinha filhos? Eu estava curiosa, apenas porque era sua nova assistente e precisava saber dessas coisas, é claro. Pelo contrário, senhorita Briana, rebateu o motorista com certa tristeza, estacionando em frente à entrada principal. Não conheço ninguém mais solitário que aquele pobre rapaz. Bom, pobre não era bem a palavra que eu usaria para descrever Gael, depois de ver onde ele morava. Seu comentário na noite anterior sobre o fato de a pensão ser aconchegante ganhou uma nota de gentileza ainda maior agora e me fez sorrir, apenas porque era bom saber que eu trabalharia para um sujeito educado. Não tinha nada a ver com Lorcan. Na semana que se passara, eu havia entendido e conseguido separá-los em minha cabeça. Eles não eram o mesmo homem. Eu podia estar apaixonada por um e trabalhar para o outro, sem problema. Eu tinha tudo sob controle. O Sr. O'Connor à espera no escritório, informou Osvaldo, se virando no banco. A primeira porta à esquerda. Ok. Mas a tensão me assaltou. O assunto, minha má sorte, me atormentava desde que Gael me oferecera um emprego. Eu tinha passado a última semana repetindo mentalmente: por favor, não me deixe estragar tudo. Porque talvez, quem sabe, o azar se compadecesse de mim para variar. Nervosa, porém decidida a esconder o fato, desci do carro e arrumei minhas roupas novas enquanto inspirava fundo. Se tinha uma coisa na qual Ayla era boa, era em criar um guarda-roupa gastando pouca grana. E graças a ela, eu agora tinha 2 saias, um vestido preto, 3 calças, 5 blusas, 2 camisas e um paletó, além de um par de sapatos novos e uma bolsa. Acabei comprando aquela saia de contas para ela e uma blusa com estampa de unicórnios, que achei a cara dela. Eu havia prendido o cabelo em uma trança lateral, para evitar que, sei lá, uma mecha se enroscasse em alguma coisa e eu tacasse fogo em tudo sem querer. E escolhera a saia creme, combinando com a blusa verde de mangas longas com alguns recortes. Dizem que verde é a cor da sorte. Não custava nada arriscar. A bota imobilizadora não me deixava exatamente elegante, mas pelo menos eu havia me livrado das muletas. Embora o tornozelo não doesse mais como abrir mão do remédio pela hipoteca, optei por usar a tala mais uma semana. Devagar, subi meio atrapalhado 6 degraus antes de parar diante da porta branca, tão larga quanto o meu armário do quarto. Ajeitei a alça da bolsa no ombro e bati. No momento em que minha mão tocou o painel de madeira, porém, ele se abriu de leve, revelando um hall espaçoso. Fui entrando, até acabar em uma sala gigantesca, sem ninguém à vista. Se eu tinha achado aquela casa incrível por fora, agora eu estava completamente embasbacada. Nem tanto pela construção em si, que sim, era linda, mas a decoração me tirou o fôlego. Minimalista, em tons claros, tapetes e obras de arte dando colorido ao ambiente. Cruzando os braços atrás das costas, minha posição de segurança dentro de lojas de utilidades domésticas, eu me abaixei em frente ao aparador para examinar um vaso de ferro, com alguns entalhes em vórtices. Um trabalho celta, com certeza, mas eu não estava ali para admirar a beleza da casa, então tratei de ir para o escritório, seguindo as instruções de Osvaldo. Eu o encontrei aberto e também estava vazio.
Talvez fosse melhor eu esperar na sala, ou deveria esperar ali no escritório. O que Osvaldo tinha dito mesmo? Estava tentando recordar suas palavras exatas, mas os raios de sol da manhã que se infiltravam pela vidraça incidiram sobre um objeto pendurado na parede. Todos os pensamentos foram banidos da minha cabeça e eu estava diante daquela peça, antes que me desse conta. Pela visão periférica, assimilei diversas obras, objetos antigos e livros disputando espaço na estante. Um sofá, branco, mas que surpresa! Num canto, uma mesa larga de madeira amendoada ao fundo. Mas minha atenção total estava naquele escudo de ferro fundido, com desenhos de triângulos entrelaçados. Era lindo e tão parecido com os que eu via em meus sonhos que um arrepio me subiu pela coluna. Estendi o braço, desejando sentir sua textura e padrões na ponta dos dedos. Estava tão absorta que o suave clique da porta me sobressaltou. Virei-me de imediato, dando de cara com um homem diante da porta do escritório, agora fechada. Desculpe, não pretendia te assustar. A voz grave de Lorcan trovejou pelo escritório. De Gael, a voz de Gael, 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 que aparentemente continuava fora dos meus sonhos e lindo, em um terno cinza sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto, os cabelos castanho claros ainda úmidos. Seu cheiro de sabonete e de homem me chegou ao nariz e tive que apoiar o encosto de uma poltrona que nem havia notado antes para manter o equilíbrio. Um pouco atrapalhada, bati a tala no pé da mobília. É só manter Gael fora da cabeça e tudo vai ficar bem. E eu tentei, realmente me esforcei para isso, mas não estava conseguindo evitar que todo o sangue se refugiasse para meu rosto ao estar em sua presença. Ele podia não ser Lorcan, mas o efeito que tinha sobre mim era o mesmo. Ok, talvez eu não tivesse tudo sob controle, afinal. Ele me observou por um instante e eu tive a impressão de que aquelas íris escuras cintilaram, mas pode ter sido apenas um reflexo do escudo. Você parece bem melhor, comentou, e eu fiz um agradecimento silencioso à minha irmã, que me ajudara a esconder minha palidez natural com maquiagem. Como está o seu tornozelo? Bem, já não dói mais. Fico aliviado. Ele caminhou pelo escritório a passos lentos e se acomodou no sofá. Está com fome? Sacudi a cabeça, embora estivesse faminta. Ficara tão ansiosa para começar aquele dia que mal conseguira engolir o suco que mamãe me obrigara a tomar antes de sair de casa para esperar Osvaldo chegar. Por que não se senta para começarmos? Indicou com um braço a poltrona na qual eu ainda me apoiava. Segui sua recomendação. O tecido da minha saia escorregou um pouco no couro e eu me segurei nos braços do móvel para não acabar de bunda no chão logo no primeiro dia de emprego. Esperei que ele me dissesse alguma coisa, mas como tudo o que ele fez foi ficar me encarando, vasculhei a cabeça em busca de alguma coisa inteligente para quebrar o silêncio. O que se deve dizer ao ficar cara a cara com seu amante imaginário, que na verdade não é seu amante imaginário, mas seu chefe? Eu também não tinha ideia. Em desespero de causa, disse a primeira coisa que me veio à mente. De quando é? De quando é o quê? Ele arqueou uma sobrancelha. O escudo. Seu olhar vagou para o artefato às minhas costas. Um meio sorriso despontando em seus lábios. Início do século XVII. Veio da Irlanda, certo? É uma peça de família? A surpresa trouxe um pouco de cor a seu rosto. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos entreabertos. Uma mecha úmida lhe caiu na testa. Como você sabe que eu sou irlandês, Brianna? Eu e a minha boca grande. Você mesmo disse. Forcei um sorriso. Não, eu não disse. Seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente, mas os cantinhos da boca estavam curvados para cima. Eu acho que o escudo me fez pensar que você fosse irlandês. E tem o seu sotaque, que quase não dá para perceber, mas... Ou talvez porque Lorcan, por quem sou apaixonada, seja um guerreiro irlandês. Já mencionei que você é a cara dele? Você não é irlandês, Sr. O'Connor? Sou sim, filho da Irlanda. Pousou a mão sobre o coração. Eu já desconfiava, e a confirmação me trouxe certo alívio. Uma parte minha comemorou a solução daquele pequeno mistério. Eu estava cansada de nunca ter respostas. Era bom quebrar o padrão para variar. Então, você gosta de colecionar coisas antigas? Especulei, dando uma olhada nos outros objetos esparramados pelo escritório.
Gael se levantou e chegou mais perto, as mãos nos bolsos da calça cinza, a postura relaxada. Fiquei de pé também e, mesmo sendo muito mais alta do que eu era nos sonhos, o homem diante de mim beirava os 2 metros, por isso tive que erguer bem a cabeça para poder olhar em seu rosto. De certa forma, ele disse, fitando o escudo com ar sonhador, antiguidades me fazem pensar em um tempo em que a vida passava mais sossegada. Relancei a peça na parede. Se havia uma coisa que aquele período parecia não ter sido, a julgar pela rachadura que havia na borda do escudo, era sossegado. Depois de um instante, Gael fez a volta, foi até a mesa maciça totalmente organizada e abriu uma gaveta. De lá tirou um iPad, reluzindo de novo. Tudo o que você precisa saber sobre mim está aqui dentro, contou. Atravessei o escritório, parando diante da mesa para pegar o aparelho. Ele continuou. Eu espero que você seja o mais independente possível, Brianna, que resolva os pequenos problemas sem que eu precise interferir. Gael continuou falando sobre e-mails e teleconferências e números que não me diziam nada, mas tentei memorizar mesmo assim. Era um homem bem diferente do que eu havia conhecido na semana anterior, mais seco e distante. Vou deixar você se familiarizar com tudo, enquanto termino um assunto com Lorenzo. Avisou, já indo para a porta. Tenho uma reunião mais tarde, você deve me acompanhar. Antes que eu pudesse abrir a boca, ele saiu. E eu fiquei ali, segurando o iPad e todas as perguntas que pipocavam em minha mente. Por exemplo, o que ele esperava que eu fizesse nessa reunião? O que seria discutido? Seria na empresa? Na casa dele? Em um restaurante? Eu devia ligar para fazer uma reserva? Tentei descobrir algumas informações no tablet, como ele sugerira. Havia centenas de e-mails, mais números, telefones, planilhas e só. Bem, Sr. O'Connor, resmunguei para o nada. Parece que a sua vida não está toda aqui no fim das contas. Continuei investigando e, depois de um tempinho, encontrei em alguns e-mails informações sobre jazidas de esmeralda, sítios arqueológicos em diversos países e ações na Bolsa de Valores. Nada sobre a reunião iminente. Já estava entrando em pânico, quando, graças aos céus, um rapaz de cabelo encaracolado e algumas cicatrizes finas e longas no lado esquerdo do rosto passou pelo batente. Ele era muito bonito, tinha um jeito perigoso. Buongiorno, bambina. Você deve ser a nova pobre alma que vai assumir a função de assistente daquele irlandês mal-humorado de hoje em diante, certo? Se eu conseguir descobrir como, confessei, você deve ser o Lorenzo. Lorenzo Rossi, a seu dispor, minha bela ragazza. Abriu os braços se curvando com certo exagero. Fui encarregado de te explicar o serviço. Ah, graças a Deus. Soltei um suspiro ruidoso, me segurando na beirada da mesa para não cair. Eu já estava quase tendo um troço, tentando adivinhar o que o Sr. O'Connor espera de mim. Ele abriu um largo sorriso contagiante, um tantinho sedutor, fosse sua intenção ou não, e contornou a mesa, se sentando na larga poltrona imponente. O Gael espera apenas uma coisa de todo mundo: eficiência. Ele odeia se repetir e detesta qualquer tipo de tecnologia. E é por isso que precisa de você. Vai editar e-mails, memorandos, documentos e o que mais der na telha. Cá entre nós. Eu acho que é porque ele não sabe usar direito a maioria dos computadores. Não fale que eu disse isso, ou nós dois vamos perder o emprego, ah? Pressionei os lábios para não rir. Aquilo era ridículo. Até Dona Lola sabia usar um computador. Sua conta no Facebook tinha mais seguidores que a de Ayla. E é importante que você anote tudo o que acontecer nas reuniões, prosseguiu. O Gael sempre vai perguntar coisas sobre elas depois. Ele não é muito bom em lembrar o que foi dito. Muitas vezes eu acho que é porque ele não está ouvindo. Cruzou os braços atrás da nuca, girando a cadeira de leve. Essa é a vantagem de ser rico. Ele não precisa estar atento. Paga alguém para fazer isso, no caso, você. Depois de me inteirar sobre a reunião com um arquiteto que pretendia construir um parque aquático no centro-oeste do país e queria que Gael, engenheiro, viabilizasse o projeto, Lorenzo me deu algumas dicas. Comecei a ficar ainda mais nervosa. O trabalho parecia fácil, mas aparentemente meu chefe não admitia erros e com o meu histórico...
Assim que terminou, ele me acompanhou até a entrada da casa, onde o carro e Osvaldo já esperavam a postos. Os dois homens começaram a conversar, enquanto eu conferia se tinha papel e caneta na bolsa. Aí ela colocaram uma caneta rosa com glitter e um bloco de notas em formato de muffin, com uma carinha sorridente. Acabei rindo. Eu não merecia uma irmã como ela. Não merecia mesmo. É do tamanho de um estado, Osvaldo, contava Lorenzo. Vou para lá daqui a pouco. Parece que tem mais pedras do que terra lá embaixo. Nunca vi alguém com tanta sorte quanto Gael. Ele estalou a língua. Tudo que ele toca vira ouro. Esmeraldas, nesse caso. E mesmo assim ele não está feliz. É isso que eu não entendo. Quer dizer, ele me contou sobre a morte da mulher e como se sente infeliz sem ela, mas isso já tem muito tempo. Eu me detive ao ouvir aquilo, a bolsa balançando em meu cotovelo. Gael tinha uma mulher? Ele era casado? Quer dizer, viúvo? Mas ele era tão jovem? É claro que eu sabia que isso não significava nada. Eu só pensei que ele parecia ser capaz de ter tudo o que quisesse ou ousasse desejar. Era um pensamento bastante ridículo, eu sabia, mas... Ok, está bem. A verdade era que eu não gostava de imaginá-lo de coração partido. Fazia o meu doer. Consegui me recompor bem a tempo de ver Gael passar pela porta com um tubo com alças que mais parecia uma aljava, pendurado no ombro. Foi impossível não pensar em Lorcan, espadas, flechas e beijos molhados. Escudos rachados, corrigi depressa. Espadas, flechas e escudos rachados. Foi isso que eu quis dizer. O Lorenzo te explicou tudo? Me perguntou. Sim, Sr. O'Connor. Falei, para lembrar meu cérebro que era melhor deixar tudo no âmbito profissional. Ótimo. Gentilmente, Gael abriu a porta do carro para que eu entrasse. Assim que me acomodei, ele ocupou o lugar vago ao meu lado, no banco traseiro do sedã, ajeitando o tubo entre nós. Boa sorte, bambina. A cara de Lorenzo surgiu em minha janela. Mais tarde eu passo para ver como está se saindo. Não pude definir se aquilo havia sido uma ameaça ou apenas um gesto amigável. Então apenas fiz que sim, ao mesmo tempo em que Osvaldo engatava a marcha e acelerava. Nem bem tínhamos passado pelos portões e Gael se virou para mim, pronto para começar. O Lorenzo preparou alguns memorandos, basta enviar. Ok, onde? Onde ele deixar os memorandos? Liguei o iPad e comecei a vasculhar os aplicativos com dedos trêmulos. Também preciso que você envie um e-mail para a embaixada italiana. Prosseguiu, sem parar para respirar. O endereço está na memória. Comece com: prezados senhores, lamento não poder comparecer a... Peraí, só um segundo. Interrompi, aguardando que o programa de e-mail abrisse. Quando ele se expandiu na tela e começou a baixar as mensagens, procurei o contato da embaixada. Por sorte, era um dos primeiros da lista. Tudo bem, pode começar de novo? Como tudo o que ouvi dele foi silêncio, ergui a cabeça para entender o que tinha acontecido. Gael tinha uma expressão engraçada na cara, incredulidade ou coisa assim. Quer dizer, gaguejei me encolhendo. Estou pronta se o senhor quiser fazer isso agora. Tentei consertar. Ele apenas continuou me encarando como se não acreditasse, o que era bastante provável. Eu imaginava que todos ao redor dele fossem competentes, não uma pateta como eu. Por outro lado, ele havia dito pouco antes de me contratar que estava de saco cheio de robôs ou alguma coisa do tipo. Abri a boca para lembrá-lo desse detalhe, mas ele pigarreou, desviando a atenção para a janela, e recomeçou, ditando os e-mails a uma velocidade impressionante. Mesmo que meus dedos fossem rápidos, eu não conseguiria acompanhá-lo. No momento em que minha cabeça começou a latejar, o celular dele, graças a Deus, tocou. Enquanto ele atendia a chamada, aproveitei a pausa para dar uma conferida no e-mail que eu estava digitando. Ao chefe do Réptil de Admiração, caríssimo senhor Amedronta. Assunto: seminário sobre o uso de seriguelas alternativas. Senhor Amedronta? Nem me dei o trabalho de ler o restante para não entrar em pânico. Em minha pressa para não perder nenhuma palavra, não percebi que o corretor ortográfico havia trocado diversas palavras que tentei abreviar e agora eu não conseguia lembrar o que tinha escrito inicialmente. E eu que tive esperanças de não ser demitida antes do fim daquele dia, eu teria sorte se durasse até chegarmos à empresa. Quando por fim encerrou a chamada, Gael massageou a testa e proferiu uma quantidade de palavras que, pelo tom, só podia ser palavrões. Recostou a cabeça no apoio do banco e cerrou as pálpebras. Parecia tão desanimado que meu coração se apertou, até ficar do tamanho de um grão de arroz. Sr. O'Connor? Chamei baixinho. Sim, Brianna.
Seus olhos ainda estavam fechados. Posso fazer alguma coisa pelo senhor? Esfregando o rosto com as 2 mãos, ele se aprumou no banco e se virou para mim. Parecia de volta aos negócios. Não fosse por aquela sombra que, por mais que tentasse, ele não conseguia ocultar. Não, obrigado. Terminamos o e-mail do Sr. Amadeu? Sr. Amadeu? Acho que sim. Corri o dedo pela lateral do iPad. Mas, talvez o senhor queira repassar comigo antes de enviar? Arrisquei. Apenas para que eu possa ter certeza de que não deixei nada escapar. Ele me observou por um instante interminável. Você não conseguiu pegar tudo, não é? Arqueou as sobrancelhas. Enrubescendo como nunca e sem coragem de admitir a verdade, entreguei o iPad a ele. Gael analisou o e-mail das seriguelas brevemente e então explodiu. E eu me encolhi no banco, esperando que ele dissesse as palavras que eu já estava tão habituada a ouvir. Só que o banco começou a chacoalhar. Na verdade, o carro todo parecia sacudir. Eu dei uma espiada e... Ele estava gargalhando? Sim, estava, com tanto entusiasmo que meus ombros balançavam e sacolejavam o veículo inteiro. E desse jeito descontraído, ele se parecia tão mais com o cara que me levara para o bar na semana anterior do que com o homem de negócios que me recebera naquela manhã em seu escritório particular. Eu gostava mais desse cara. É por isso que eu odeio essas porcarias. Gael me devolveu o tablet. Muito bem, vamos começar de novo. Avise se eu estiver indo rápido demais. Pelo retrovisor, vi a testa de Osvaldo se enrugar. Eu mesma devia ter uma expressão muito parecida, sobretudo depois do alerta de Lorenzo a respeito de Gael odiar se repetir. Talvez minha sorte estivesse começando a mudar, como ela tinha sugerido. Pensei esperançosa. No entanto, não tive tempo para conjecturas, já que Gael começou a ditar o texto de novo. Eu tinha escapado dessa vez, mas não dava para contar com a minha sorte. Precisava me concentrar no que era realmente importante, fazer tudo direitinho a partir daquele instante e descobrir como não ser demitida logo no primeiro dia. Assim que pisei no escritório da Brígida Construtora, notei que qualquer vestígio do incidente da semana anterior havia sido completamente apagado. O lugar parecia novo, assim como o bebedouro, e não havia mais o plec irritante do ar-condicionado. Menos tensa do que quando estivera ali pela primeira vez, pude admirar melhor o lugar, enquanto mancava ao lado de Gael, atravessando o andar. Reparei nas maquetes de todo tipo de construção, nas diversas saletas e cubículos onde pessoas se concentravam na tela dos computadores, em desenhos de projetos, sem dar nenhuma atenção a outra coisa. A secretária de cabelo Chanel abriu um largo sorriso ao avistar o patrão. "Sr. O'Connor", saudou entusiasmada, e então me viu. Seu sorriso congelou, seus olhos faiscaram conforme se levantava da cadeira, e eu estava certa de que ela teria pulado no meu pescoço se Gael não estivesse à distância de uma régua de mim. "Bom dia, Guilhermina", devolveu ele, sem interromper o passo. "Esta é Briana Pinheiro, minha nova assistente. Já sabe como proceder." "Ela é a nova assistente?" O horror cruzou seu rosto. Suas sobrancelhas finas arquearam tanto que desapareceram sobre a franja reta, a boca escancarada, como se preparasse para um exame dental. Eu também estava chocada por ter conseguido a vaga. "Fique longe do bebedouro", a moça arreganhou os dentes. No entanto, Gael não percebeu a reação dela e seguiu em frente, parando ao lado da porta larga no fundo da sala e indicando que eu passasse. O corredor dava em uma saleta de paredes em tons de cinza, onde havia uma mesa de madeira clara e um MacBook. O único armário não me parecia muito prático, mais como um frigobar do que como mobília de escritório. A janela ia do chão ao teto. Ah, meu Deus, não me deixe quebrar isso, nem cair lá embaixo. E bem em frente, o simpático cacto me disse que esse seria o tom daquela empresa. Bonita, mas muito espinhosa. Atrás da mesa, uma parede de vidro. Qual era o problema daquelas pessoas? Coberta por persianas de madeira, separava o ambiente de uma sala ampla. "É aqui que você fica", disse Gael, um tanto formal. "Termine aqueles e-mails e então me avise. Se tiver alguma dúvida, peça ajuda a Guilhermina." "Tudo bem." Uau, eu tinha uma sala só minha? Depois de assentir, Gael seguiu para o escritório atrás de minha mesa. Um pouco receosa, ocupei a cadeira de couro branco. Lembrete, não comer no escritório, sobretudo coisas com molho. E liguei o computador. No começo tive um pouco de dificuldade. Nunca tinha usado um Mac antes, mas depois peguei o jeito e trabalhei nos e-mails por algum tempo. Consegui terminar meu serviço perto da hora do almoço. Parei para dar uma conferida na agenda de Gael. A reunião começaria em meia hora.
Olhei para trás, espiando por entre os vãos da persiana a sala de decoração sóbria, muita madeira amendoada que destacava as paredes cinza escuras. Diante da janela que ocupava toda a parede, havia uma mesa larga de aparência sólida. Perto de uma estante gigante, um conjunto de sofá compunha uma salinha de reuniões mais informal. A estação de trabalho e a bagunça de papéis sobre ela fugia do padrão organizado, e era ali que Gael trabalhava naquele instante. Ele havia tirado o paletó que pendurara na cadeira, enrolara as mangas da camisa até os cotovelos e se debruçava sobre um rolo de papel. Havia algo de muito belo naquela cena. O homem de quase 2 metros curvado sobre o tampo, a cabeça quase batendo na luminária cromada, o lápis parecendo pequeno demais em sua mão grande. Meu estômago deu uma pirueta. Mais rudimentar que meu cérebro, ele estava com problemas em se convencer de que aquele homem não era Lorcan. Criando coragem para interrompê-lo, me levantei da cadeira, alisei a saia e bati na porta. Ele me mandou entrar, sem desgrudar os olhos do papel. Abrindo a porta de vidro com extremo cuidado, passei por ela, e assim que estava lá dentro, minha pele se arrepiou. Por culpa do ar-condicionado, que funcionava a todo vapor, não tinha nada a ver com o cheiro delicioso de Gael impregnado em cada superfície. Claro que não! Parei a poucos metros dele, cruzando os braços nas costas. A reunião é daqui a 30 minutos, Sr. O'Connor. Ah, está bem. Largou o lápis endireitando as costas e massageou a nuca. Enquanto ele se levantava, desenrolava as mangas da camisa e vestia o paletó, espiei os papéis em que ele trabalhara. Um rascunho de uma planta baixa gigantesca com tantos cômodos que não conseguia entender do que se tratava. Curiosa, cheguei mais perto da bancada, observando os diversos quadradinhos e retângulos e tentei decifrá-los. Estava tão absorta que não percebi que Gael havia feito o mesmo, até que falou. É um hotel. Afastou alguns documentos do caminho para que a planta ficasse totalmente visível. A ideia é que seja voltado para pessoas de negócios, ou seja, a estadia não vai durar muito. Possíveis reuniões e seminários também podem acontecer, por isso todas as áreas precisam ser aproveitadas ao máximo. Este é o segundo andar, aqui é o auditório e esses 2 são depósitos. Seu indicador correu pelo desenho. O retângulo maior é o restaurante, e aqui atrás a cozinha, sala de TV, área de circulação, banheiros, e aqui a sala de reuniões e uma de apoio. Bateu o dedo no papel. Sala de reuniões? Balancei a cabeça, sem saber se ria ou chorava. Como poderíamos competir com uma sala de reuniões? E o que diabos era uma sala de apoio? É claro que Gael não tinha como adivinhar os rumos que meus pensamentos tomavam. Por isso deduziu tudo errado. Não gosta? Ele quis saber, parecendo achar graça. Ah, não é isso, Sr. O'Connor. Eu me afastei da bancada, enrubescendo. Parece... Eu não entendo muito, mas me parece um bom projeto. Ele enfiou as mãos nos bolsos da calça. Não é o que seu rosto diz. Aqueles olhos pretos misteriosos se prenderam aos meus e achei muito difícil pensar em alguma coisa. Deve ter sido por isso que acabei por lhe contar a verdade. Não é nada disso. Parece realmente bom, é só que... Soltei um suspiro, fitando o papel. Como a pensão pode competir com salas de reuniões e auditórios se nós mal temos assentos para todo mundo na sala de TV? Os negócios não vão bem? Ele virou o copo, recostando os quadris na mesa. Seria um eufemismo dizer uma coisa dessas, então eu apenas ri, sem humor algum. Seu senho encrespou, a boca pressionada em uma linha fina, conforme me estudava em silêncio por tanto tempo e tão intensamente que meus joelhos oscilaram de leve. Não entendo de hotelaria, disse por fim, mas entendo de negócios. As coisas funcionam melhor para quem tem um diferencial. Pense em algo que só a pensão da sua família tenha. Algo marcante, inesquecível, que faça o hóspede querer voltar a se hospedar ali e indicar o lugar pelo mesmo motivo. Não é tão simples, abanei a cabeça. Eu nunca disse que era. Ele me deu um meio sorriso provocador. Em um ponto ele tinha razão. Gael podia não saber muito sobre os problemas da pensão, mas sabia ganhar dinheiro, a julgar por sua casa, a construtora e tudo mais. A questão nada simples era em que nós éramos boas, qual era o nosso diferencial, o que nos tornaria inesquecíveis e nos tiraria do buraco. Ah, maravilha! Mais um mistério para me tirar o sono. Ainda assim, me senti muito grata a Gael e um tantinho comovida pelo fato de um homem ocupado como ele ter se dado o trabalho de perder alguns minutos pensando em uma solução para o meu problema. Obrigada, Sr. O'Connor. Sempre às ordens.
Ele sorriu de leve e então se aprumou. Vamos? Sim, estou pronta. Apesar de um pouco receosa, eu me saí bem na reunião. E nas outras duas também. Uma delas aconteceu fora do escritório, no restaurante da esquina, onde acabamos almoçando, embora já passasse das 3 horas. Mais tarde, acompanhei Gael em uma videoconferência. Tive problemas com o programa, mas depois que entendi como tudo funcionava, até que me virei bem. Pelo menos foi o que eu pensei, já que Gael não reclamou. No fim da tarde, eu estava na sala de Gael, sentada em uma das poltronas, tomando notas, enquanto ele analisava um contrato quando a porta se abriu inesperadamente. Estou atrapalhando? Lorenzo perguntou e, sem esperar pela resposta, foi entrando. O que você acha? Resmungou Gael, ainda examinando o documento. O italiano caminhou pela sala, sem pressa, sentando-se na poltrona ao meu lado. Acho que esse seu mau humor é sinal de que anda sentindo a minha falta, agora que fui promovido a diretor de AED. O rapaz abriu um sorriso gozador que quase fez suas cicatrizes desaparecerem. AED? Questionei curiosa, enquanto Gael apenas o ignorou. Assuntos extremamente delicados, é? Esclareceu Lorenzo. Eu já disse que não existe um AED. Gael deixou o contrato sobre a mesinha de centro e focou sua atenção no amigo. Entendi aquilo como uma pausa, então salvei as notas e descansei o iPad no colo. E eu já expliquei que diretor de AED é a melhor coisa que faz tudo do Gael. Retorquiu Lorenzo, revirando os olhos. Que seja. Meu chefe cedeu, visivelmente impaciente, e um bom tanto ansioso, percebi com certa surpresa. Como foi a visita na fazenda? Alguma coisa nova apareceu? Francamente, Gael, encontrar uma jazida de esmeraldas não é o bastante para você? Lorenzo achou graça. Meu chefe se manteve calado, lançando um olhar tão cortante ao italiano que me encolhi. Lorenzo, no entanto, pareceu um pouco afetado e suspirou, erguendo as mãos em rendição. Não encontraram nada, além de toneladas e mais toneladas daquelas belezinhas verdes, hã? Estive na jazida a manhã toda. O gemólogo já ligou contando a novidade? Quis saber Lorenzo. Ligou. Gael não conseguiu disfarçar o aborrecimento. Ou seria desapontamento? Os técnicos ainda estão avaliando o tamanho. O rosto de Lorenzo brilhou com empolgação. Mas pelo relatório prévio, parece que é a maior jazida de esmeraldas da América Latina. A sua fazenda está sob uma fortuna incalculável. Você precisa ver aquelas pedras, Gael. São do tamanho de um limão. Gael esfregou a testa, como se subitamente a cabeça o matasse. Você fez questão de me enviar 7 e-mails comentando o tamanho das esmeraldas. Se o rapaz percebeu a irritação do meu chefe, preferiu ignorar, já que continuou. São as pedras mais puras de que se tem notícia. O verde é tão exótico que o gemólogo acredita que vão ter o valor dobrado pela raridade. São da cor dos olhos da bambina. Mantenha os olhos da minha assistente fora disso, atalhou, voltando a pegar o contrato. E você também já mencionou a raridade das pedras nos e-mails. 17 vezes, em caps lock, ironizou. Bastante frustrado, Lorenzo se inclinou para ele. Pelo amor de Deus, Gael, você não pode ser tão insensível assim. Precisa estar feliz, só um pouquinho que seja. Eu estou feliz. Sua voz não tinha entonação. Vou querer ver os relatórios finais assim que estiverem prontos. O italiano bufou, jogando as mãos para o alto, e enfim resolveu deixar o assunto de lado, se concentrando em mim. Como está se saindo, bambina? Alguma dificuldade? O Gael já conseguiu te irritar o suficiente para que você desejasse jogar aquele cacto nele? Ainda não. Acabei sorrindo. E eu não explodi nada por enquanto, o que é um bom sinal. De todo jeito, acho que seria interessante deixar os bombeiros de sobreaviso, só por garantia. Este prédio tem seguro, né? Os olhos de Gael chisparam em minha direção, a boca se esticando lentamente até se tornar um sorriso largo de tirar o fôlego. Não tive alternativa que não fosse corar. Gael, você está... ofegou Lorenzo. Você está sorrindo? Inclinou-se para a frente para poder ver melhor. Então o espanto tomou conta dele. Dio santo, está mesmo? Espere, eu preciso tirar uma foto ou ninguém vai acreditar em mim. Ele puxou o celular do bolso. Pode levar mais 10 anos para que isso aconteça de novo. Não enche o saco, retrucou Gael, mas ainda sorri ao colocar a mão grande sobre o aparelho que Lorenzo apontava para ele e o forçar para baixo. Nesse momento, o celular do próprio Gael tocou, e o cara relaxado e descontraído deu lugar ao homem de negócios centrado e austero. Ele me disse que retomaríamos o trabalho em outro momento, de modo que tratei de voltar para minha salita.
Cerca de meia hora depois, Lorenzo também saiu de lá, mas fez uma pausa diante da minha mesa. O Gael parece tranquilo, comentou, as sobrancelhas arqueadas como se isso fosse algo inédito. E era mesmo. As palavras tranquilo, calmo e sereno raramente eram usadas se eu estivesse por perto. Isso é bom, né? Perguntei animada. Significa que estou fazendo as coisas direito. Lorenzo me observou por um instante longo o suficiente para me deixar desconcertada. Sim, bambina, você está fazendo muito bem. Apenas continue. E soou esperançoso ou algo semelhante, o que me deixou um tanto confusa. Seja como for, ele logo se despediu e eu passei a limpo minhas notas, incluindo as das reuniões. Ao erguer a cabeça mais tarde e espiar a janela, percebi que a noite já havia caído. Um instante depois, Gael deixou o escritório, o paletó pendurado no ombro, e me dispensou sem cerimônia. Ou uma palavra a respeito de como eu me saíra. Encarei aquilo como uma aprovação, porque eu e todos no 12º andar sobrevivemos ao meu primeiro dia de trabalho. O doce sabor da vitória.